As câmeras corporais da polícia deveriam registrar fatos, prisões e abordagens de trânsito rotineiras. Mas alguns policiais se depararam com situações para as quais nenhum treinamento os preparou. Criaturas aterrorizantes, figuras misteriosas que aparecem e desaparecem. Sons assustadores sem qualquer origem aparente. Tudo o que você verá a seguir foi registrado enquanto esses policiais estavam em serviço e, até hoje, nada disso foi explicado. 2 policiais faziam uma patrulha noturna em Fresno, Califórnia, quando foram chamados para auxiliar paramédicos que haviam encontrado um homem agindo de forma estranha à beira da estrada. Quando chegaram, o homem estava sentado calmamente na parte traseira da ambulância, mas havia algo profundamente errado nele. Seu rosto parecia mudar sozinho. A mandíbula caía, os olhos se arregalavam e sua expressão se transformava em algo que não parecia totalmente humano. Ele não falava nem demonstrava agressividade, apenas permanecia sentado enquanto seu rosto se movia como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. Os paramédicos realizaram todos os exames possíveis, mas não encontraram nada. Parada pela bruxa. Em uma noite de sábado, policiais estavam dirigindo para a delegacia em Salem, Massachusetts, quando frearam bruscamente ao avistar uma figura aterrorizante no meio da estrada. Ela vestia um vestido branco. Quando os policiais se aproximaram para perguntar se precisava de ajuda, a mulher estendeu os braços, como se estivesse avisando para que a deixassem em paz. Os agentes ficaram assustados porque aquela estrada era conhecida por histórias envolvendo uma bruxa. Então, deixaram a figura sentada no local e foram embora. Encontro na madrugada. Em 7 de março de 2023, um policial patrulhava a rodovia estadual 89A quando viu uma van parada no acostamento. Curioso, ele estacionou seu veículo e percebeu algo se movendo dentro da van. Ligou a sirene e ordenou que quem estivesse lá saísse imediatamente. Pouco depois, um casal saiu do veículo. O policial mandou que levantassem as mãos e se ajoelhassem. Como estava sozinho e sentia que havia algo muito estranho naquela situação, decidiu ir embora, deixando os 2 para trás, acreditando que poderiam ser fantasmas. Avistamento do Rake. Cerca de um mês antes, em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, Estados Unidos, um policial havia parado à beira da estrada para verificar a pressão de um pneu quando percebeu algo se movendo nos arbustos. Ao se aproximar, ficou chocado ao encontrar uma criatura pálida, com lábios escuros e olhos esbugalhados. Ela estava curvada para frente. Sem qualquer aviso, a criatura fugiu rapidamente, deixando o policial abalado. Mais tarde, ao mostrar as imagens a um superior, ele afirmou que a criatura parecia ser o Rake, um ser lendário das histórias de terror da internet. Fantasma na rodovia. Em uma noite de sexta-feira, um policial abordou um carro por excesso de velocidade em Bisbee, Arizona. Ao se aproximar do veículo, ficou apavorado ao ver uma mulher de rosto extremamente pálido e cabelos desgrenhados sentada no banco do motorista. O policial pediu sua habilitação e os documentos do veículo. De repente, a mulher sorriu, abriu a boca e soltou um grito horrível. O agente correu, mas a mulher continuou perseguindo-o. Segundo a história, o policial desapareceu naquele mesmo dia e as imagens foram recuperadas de sua câmera corporal. Posteriormente, foi alegado que a mulher vista no vídeo havia morrido 23 anos antes. A van misteriosa 2 policiais trafegavam pela rodovia US 101, em Astoria, Oregon, quando perseguiram uma van em alta velocidade e conseguiram fazê-la parar. Ao se aproximarem para prender o motorista, ficaram chocados. Não havia ninguém dentro do veículo. Eles verificaram cuidadosamente o interior e procuraram pela área ao redor, mas não encontraram qualquer sinal de alguém, como se a van estivesse sendo conduzida por um fantasma. Sem respostas, levaram o veículo para a delegacia, esperando que o proprietário aparecesse mais tarde. A figura estranha. Policiais rodoviários em São Paulo encontraram uma van parada na rodovia SP-160 e descobriram uma figura estranha deitada na parte traseira do veículo. A pessoa tinha cabelos bagunçados e permanecia imóvel, tentando esconder o rosto dos policiais. O motorista fugiu do local e a figura foi levada ao hospital, mas estava em condições de falar muito pouco. Mais tarde, foi identificada como uma mulher que havia sido sequestrada aos 9 anos de idade.
e depois disso, entregue às autoridades. O Killanak. Um homem que vivia em Georgetown, Penang, na Malásia, acordou às 3 da manhã com um som de choro vindo do lado de fora. Com a câmera ligada, saiu para investigar e avistou uma figura sentada na borda de um poço. À distância, era possível ver apenas seus cabelos, pois ela estava virada para o poço. Movido pela curiosidade e pelo medo, ele se aproximou lentamente. Quando a figura virou o rosto para encará-lo, um arrepio percorreu sua espinha. Seu rosto tinha uma aparência assustadora e manchada, com algo vermelho manchando seu rosto. Apavorado, ele correu de volta para dentro de casa, trancou-se no quarto e não conseguia parar de pensar no Kuntilanak, uma bruxa vingativa do folclore malaio. A mulher falecida. Em 22 de maio de 2025, policiais registraram um incidente estranho em suas câmeras corporais. Eles encontraram uma jovem que havia batido seu carro contra uma palmeira. Um dos policiais pediu que ela acompanhasse seu dedo apenas com os olhos, mas os olhos da mulher se moviam em direções opostas. Durante o teste de sobriedade, ela começou a dizer os números exibidos pelo aparelho antes mesmo de eles aparecerem. Perturbado, um dos agentes verificou sua identidade e ficou chocado ao descobrir que os registros indicavam que ela havia morrido 3 anos antes. Quando tentaram algemá-la, ela se soltou, deslizou alguns centímetros acima do chão e correu em direção à floresta, aparecendo e desaparecendo entre as árvores. Os policiais nunca mais a encontraram, e aquele encontro bizarro permaneceu em suas mentes por muitos meses. Gritos aterrorizantes. Em Milford, Delaware, Estados Unidos, uma equipe policial foi enviada após uma chamada de emergência, relatando gritos assustadores vindos de uma floresta. Os agentes seguiram para o local com lanternas nas mãos para descobrir a origem dos sons. Ao se aproximarem das árvores, ouviram novamente os mesmos gritos aterrorizantes e fugiram imediatamente. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. 3 dias antes, um policial que patrulhava sozinho passou pela mesma área e percebeu algo se movendo entre as árvores. Quando foi verificar, ouviu exatamente o mesmo grito estranho e voltou correndo para sua viatura. Parecia que algum monstro estava escondido na escuridão. Assustador encontro policial. 2 policiais procuravam um suspeito dentro de uma casa por volta das 3 da manhã quando viveram algo inexplicável. Um deles subiu as escadas com uma lanterna e, de repente, a porta de um quarto se abriu sozinha, como se algo invisível estivesse ali. Movido pela curiosidade, entrou para verificar, mas não encontrou nada fora do comum. Ao sair do cômodo, ouviu passos atrás de si, como se algo estivesse o seguindo. Assustado, virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Convencidos de que a casa era assombrada, os 2 policiais deixaram o local às pressas. Pontianak. Em uma noite de segunda-feira de 2016, um policial da Malásia voltava para casa após um longo turno de trabalho. Enquanto dirigia pela rodovia Mahameru, em Kuala Lumpur, reduziu a velocidade ao avistar uma figura usando um vestido vermelho caminhando calmamente no meio da estrada. Ele buzinou e piscou os faróis várias vezes, mas a figura não saiu do caminho. Pouco depois, desapareceu na escuridão. Confuso, o policial publicou o vídeo no YouTube, onde um dos comentários sugeriu que a aparição poderia ser uma Pontianak, uma bruxa do folclore malaio. Figura assustadora. Em 14 de outubro de 2013, um segurança registrou um momento estranho durante seu turno noturno em um shopping de Puerto Montt, Chile. Eram 3 da manhã e as luzes estavam apagadas quando, de repente, uma escada rolante começou a funcionar sozinha. Foi então que ele viu uma figura vestida de branco, com longos cabelos negros, parada completamente imóvel. O segurança ficou aterrorizado, pois colegas já haviam comentado sobre o avistamento de uma bruxa naquele local. Depois daquela experiência, ficou convencido de que o shopping era assombrado. Foi para casa e nunca mais voltou ao trabalho. Comportamento demoníaco. Moradores de Hermosillo, Sonora, ouviram gritos vindos de uma casa durante mais de 1 hora e decidiram chamar as autoridades. Quando policiais e bombeiros chegaram ao local, encontraram uma jovem completamente fora de controle. Ela se debatia, gritava e se recusava a responder qualquer pergunta. Foram necessários vários homens para retirá-la da residência.
Do lado de fora, ela caiu perto de uma van branca e continuou tendo convulsões enquanto a multidão observava em silêncio. Depois, os policiais realizaram todos os exames padrão. Nenhuma substância foi encontrada e não houve explicação médica para seu estado, levando algumas pessoas a acreditarem que ela estava possuída. Transformação estranha. 2 policiais procuravam um suspeito durante a madrugada em uma vila próxima a Bandung, em Java Ocidental, Indonésia. Enquanto patrulhavam, avistaram uma figura misteriosa usando uma bomba manual de água. Após alguns segundos, algo estranho aconteceu. O rosto da figura ficou completamente branco e o restante do corpo passou a parecer coberto por um vestido preto. Então, de forma ainda mais inexplicável, seu corpo começou a mudar de aparência até adquirir a mesma cor da bomba de água. Em seguida, transformou-se na própria bomba. Os policiais ficaram incrédulos. Um instante antes, havia alguém ali. No seguinte, não havia mais ninguém. Após presenciarem aquilo, correram de volta para sua van. Durante o caminho até a delegacia, continuaram se perguntando se tinham visto um fantasma que poderia voltar para assombrá-los. O rastejador do túnel. Um agente de transporte fazia uma inspeção de rotina em um antigo túnel ferroviário próximo a Scranton, Pensilvânia. Sua câmera corporal registrou algo que o fez parar imediatamente. Ele já havia atravessado aquele túnel dezenas de vezes, mas naquela noite, tudo parecia diferente. Quando estava aproximadamente na metade do percurso, a luz de sua lanterna iluminou uma figura pálida, deitada no chão. Tomado pelo medo, ele correu de volta e nunca mais passou por aquele túnel. Entidade invisível. Um segurança trabalhava no turno da noite em um hospital de Jerome, Arizona, quando viveu uma experiência arrepiante. De repente, uma luz no corredor começou a piscar. Pouco depois, a porta da sala de energia passou a abrir e fechar sozinha repetidamente. Como estava sozinho no hospital, o segurança ficou assustado. Quando foi verificar o que estava acontecendo, não encontrou ninguém. Após aquela noite, nunca conseguiu se livrar da sensação de que o hospital era assombrado. Figura que desapareceu. Há apenas uma semana, em Frostburg, Maryland, Estados Unidos, um policial parou à beira da estrada para tomar um pouco de ar fresco quando algo estranho foi registrado por sua câmera corporal. 2 figuras caminhavam ao lado de uma cerca. De repente, uma delas parou e se virou. Foi então que algo inexplicável aconteceu. A figura desapareceu instantaneamente, restando apenas uma aparição borrada flutuando ao lado da cerca. O policial já tinha ouvido rumores sobre um fantasma naquela região, mas nunca havia acreditado neles até testemunhar aquilo. Figura aterrorizante. Um investigador paranormal decidiu passar uma noite explorando uma casa abandonada nos arredores de Dahlonega, Geórgia. Moradores relatavam atividades estranhas no local havia muito tempo. Com apenas uma lanterna, ele caminhava pelos cômodos escuros, entre móveis cobertos de poeira e cortinas antigas balançando. Nada parecia capaz de produzir qualquer barulho, mas quando voltou para a área externa, algo o fez parar imediatamente. Ao lado da esquina da casa, havia uma figura alta e completamente negra. Ela não possuía rosto nem qualquer característica visível, apenas uma silhueta escura, encostada na parede sob a chuva, como se estivesse ali desde sempre. O investigador ficou tão apavorado que não perdeu nem mais um minuto e fugiu do local. E você? Qual desses encontros achou mais assustador? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e siga para mais histórias misteriosas e assustadoras.